hoje o papo para começar essa semana, quando a gente pensa em saúde realmente, é falar de corpo inflamado. Vocês já ouviram a gente comentando, né? Várias vezes. Ah, porque isso aqui inflamou, porque tal alimento inflama, porque um corpo inflamado traz um monte de problema. Mas de fato, o que significa um corpo inflamado e o que ele nos mostra? Como é que a gente tem um sinal de alerta que isso pode estar acontecendo com você? Dr. Derek Camargo está aqui com a gente mais uma vez. Bem-vindo! Obrigado. Doutor, sempre um prazer te receber. Dr. Derek é endocrinologista e sempre que ele está aqui, então, assim, o espaço aberto para vocês mandarem todas as perguntas desse universo. Mas o tema de hoje é o tal do corpo inflamado, né, doutor? Exato. O que a gente tem que entender de corpo inflamado? Falar do corpo inflamado é falar de aumento de gordura, por exemplo? Aumento de gordura pode ser também, algumas doenças também, né? E principalmente que a gente estava falando aquela hora, estilo de vida, né? Se você melhora o estilo de vida, com certeza seu corpo vai estar desinflamado. Um corpo inflamado, ele vai funcionar de uma maneira muito pior do que um corpo desinflamado, e essa inflamação ela pode acontecer por falta de sono, pode acontecer pela alimentação que está muito errada, está comendo muito produto processado, industrializado, comendo menos quantidade de produtos naturais, que é a comida de verdade. Certo. Então tudo isso vai acarretar e vai começar a piorar cada vez mais e inflamar esse corpo mais. Ele vai funcionar pior, a pessoa vai ganhar peso, vai ter cansaço e tem um monte de coisa aí. E levar algumas doenças. A gente vai colocar então já na tela os sinais de alerta, né? Se você estiver sentindo, começou a sentir algumas dessas coisas ou mais, mais de 3, 4, Perfeito. Fique atento que isso pode ser um sinal. Então a primeira é fadiga frequente, sensação de cansaço constante. É clássico. Exato, clássico. Esse é um sintoma que é o primeiro que vem. É o cansaço, fadiga, não quer sair da cama de manhã, vai sair da cama, já demora, parece que o corpo tem que esquentar para pegar. Entendi, é isso aí. Uma preguiça, um negócio. Esse é um dos primeiros, exatamente. Dores musculares e articulares, olha que interessante. Também, até com doenças também autoimunes, principalmente, né? Então alguns tipos de doenças podem causar também. Inchaço e retenção de líquido aí, meninas, que a gente reclama. Pode também estar por trás, né? Com certeza ele está. E principalmente retenção de líquidos e inchaço. Isso tem a ver com um pouquinho com a regulação hormonal. A gente produz menos hormônios quando a gente está inflamado. Então você vai ter uma regulação diferente, vai ter uma retenção de líquido diferente também. Entendi. Vai piorar também essa retenção. Prestar atenção nisso. Problemas digestivos. Alimentação. Claro, é a primeira coisa que pega, né? A alimentação ela vai mandar muito no corpo inflamado, né? Você tem, o sono, tem as doenças autoimunes e tudo mais, mas a alimentação ela é aí 70% da inflamação. Olha só. Da inflamação. Fica atento. Ganho de peso sem explicação. Então a pessoa está ali, ela acha que está fazendo tudo direitinho, de repente, ao invés de emagrecer, ele engorda. O corpo inflamado, ele tende a funcionar menos, o metabolismo fica mais lento também, então a pessoa tende a ganhar mais peso. Até pelo sedentarismo também, né? O corpo inflamado leva também, se o cara já é sedentário, o paciente já é sedentário, ele vai ficar mais sedentário ainda quando ele ficar inflamado, porque ele vai querer menos ainda fazer exercício. Entendi. Aí parece que o corpo estaciona. Exatamente, é isso aí. E não sai dali. Fica naquele, ganha peso, depois perde um pouquinho, aí a pessoa desespera, quer fazer uma dieta, mas aí ele come errado, então continua inflamado. Entendi. Olha, interessante isso também. Dificuldade de concentração e lapsos de memória. Esse também é um dos primeiros. Esse é um dos primeiros que a gente sente. O corpo inflamado, a pessoa começa a concentrar. E lapso de memória é a mesma coisa. Começa a absorver menos magnésio também, menos nutrientes como um todo, e aí começa a ter lapso de memória. Alterações de humor. Alteração de humor é um clássico, né? É um clássico. A pessoa começa a ficar... Tem hora que está super bem, tem hora que está super caída. Isso acontece muito, essa alteração de humor. Principalmente por conta do sono também. O sono está desregulado. E o sono é uma coisa que inflama também. É um dos fatores de inflamação do corpo. Por isso, quando a gente fala dessa alteração de humor, a gente pensa logo no período da menopausa, que isso também acontece. Porque o próprio período da menopausa e os hormônios desse período inflamam. Inflamam também. É um corpo inflamado. Exatamente, eles ficam alterados. Não é isso, doutora? Agora, quando a gente fala de menopausa, menopausa é um corpo inflamado. Eu sempre falo isso aqui, a cara é quase médica. Não sou, né? Não, eu me coloco no lugar e a gente fica pensando, é isso. Então, quando você pensa na cascata da menopausa, é pensar na cascata do corpo inflamado. É isso mesmo. Mas calma que a gente vai ensinar o que tem que fazer, gente. Calma, porque todo mundo passa por isso, né? Hoje eu acho que o estresse que a gente leva, né, que a gente tem, é o que está causando os maiores problemas que a gente enfrenta. Aqui o estresse é um dos causadores maiores aqui da inflamação também. Exatamente. Então, pele ressecada, acne, outros problemas dermatológicos. Exatamente, também. Até uma dermatite. Exatamente. A acne também, principalmente, dá muita acne por conta dessa desregulação hormonal e acaba dando acne.
por conta da alimentação rica em processados, em gorduras, em açúcares, também vai levar ao aumento da acne também. Perfeito. Entendemos aqui os sinais de alerta, então você se identificou com um ou mais, presta atenção nessas caixinhas agora, porque agora a gente vai entender o que está levando a tudo isso. Primeira caixinha que está aqui são as doenças autoimunes. Perfeito. Então, não importa qual, doença autoimune vai inflamar. Uma que é uma das principais, a gente pensa no diabetes, que é uma que é muito inflamatória, é uma doença autoimune, a gente sabe, vai diminuir a produção de insulina. Então, é uma das principais que vai ter essa desregulação total aí do açúcar no sangue, da glicose. Isso vai causar aumento de percentual de gordura e vai inflamar. Então, é uma das principais que a gente pensa em doença autoimune. É um efeito rebote, né? Então, exatamente. Tireoide também, claro, tem outras, mas a diabetes é uma das piores. A próxima é estar aí em exposição a toxinas. Perfeito. Toxinas a gente pensa em poluição, a gente pensa em tabagismo. Conviver com tabagistas também é a mesma coisa. Que está inalando. Isso também é um fator que leva muito, essa exposição a toxinas também leva bastante à inflamação. E essa poluição que a gente enfrenta todo dia também não é brincadeira, né, gente? Olha que horror. Tá ligado. Sono inadequado, não adianta. Ele entra em todas as pautas. Sim, todas. Emagrecimento, reposição hormonal, tudo ele entra. E é um fator quase determinante, né? Pessoas que dormem pelo menos 6 a 8 horas aí, principalmente de 8 horas para cima, elas tendem a estar menos inflamadas. Elas conseguem uma recuperação total do corpo de toxina, de metabolismo, de reparação celular, tecidual. Tudo melhora quando a gente dorme adequadamente. Isso que é o principal. Dormir aí ininterruptamente, dormir sem ficar acordando o sono picado, né? Então, dormir melhor sempre vai desinflamar mais também. E como leva aquela questão que a gente colocou aqui de se sentir mais cansado, de estar já sem pique, sem fôlego, sem vontade, de ficar na cama e tal. Perfeito. Isso aqui também já indica que a noite não foi boa. Que a noite foi boa, exatamente. Então, ainda tem caixinhas aqui, vamos falar da alimentação. Tem perguntinha já do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Aproveite. Ale, obrigada, um beijo. Olha, doutor, minha mãe, há mais de 2 anos, retirou glúten, lactose e tudo que pode inflamar da rotina, mas ainda sente muitas dores no corpo todo. O que fazer? O doutor vai falar daqui a pouquinho. Boa pergunta, viu? E olha que pergunta interessante, doutora. A Ale já colocou que a mãe, então, tirou há uns 2 anos já lactose, glúten, tudo que a gente fala que inflama, mas que ela ainda sente dores, né? O que fazer? O que pode ainda, né, fazer parte aí dessa rotina? Ela falou que é a mãe dela, então provavelmente pode ser, claro, não sei, mas deve estar num período ou de pré-menopausa ou talvez já na menopausa. É que ela não falou a idade, mas a gente presume aí que deve ter mais ou menos por volta de 45 ou 50 anos por aí. Então a primeira coisa, ajustar esses hormônios, né? Ajustar a absorção desses nutrientes. Se tiver com pouca absorção, a gente vai lá e faz a reposição dos nutrientes. Então, já vai melhorar bastante. Mas essa parte foi maravilhosa. Tem que ver como está o sono dela também. Né? O sono e o manejo do estresse. O manejo do estresse é o quê? Se preocupar quando tem que se preocupar. Quando não tem que se preocupar, não adianta ficar remoendo aquele problema. Então, deixa para se preocupar na hora que tiver o problema. Pô, tô no trabalho, tô lá, tô com um problema gigantesco lá, vou tentar resolver. Não deu? Para agora, amanhã eu vou voltar nesse trabalho. Difícil, né? A gente está vivendo é complicado. Mas você sabe o que é interessante nessas perguntas quando falam do glúten, da retirada do glúten? Eu sempre peço. Retirar o glúten eu acho que é muito legal, é muito eficiente. Mas se a pessoa tiver um consumo muito acima de carboidrato, ainda que sem glúten, ela também vai aumentar a insulina. E vai inflamar também. Então como é que tem que ter um equilíbrio aí, né, doutor? Perfeito. Então, assim, tirar o glúten completamente é difícil também. Tudo tem glúten, né? Então, a maioria dos alimentos. Então, é muito difícil tirar completamente o glúten. Mas, assim, diminuir já ajuda bastante nessa inflamação, né? E daí diminui o carboidrato também, principalmente refinados, né? E a lactose, gente. A lactose aí, realmente, quem tem sensibilidade ou não... lactose eu não consigo. O glúten facilmente, mas lactose... Geralmente quando a gente para de comer, de ingerir lactose, a gente começa a ficar meio eu adoro mussarela de búfalo, um queijinho. Então, mas eu acho que quem consegue também, né, e se sente melhor, também pode ser bem-vindo. O estresse é a nossa próxima caixinha, já tem mais perguntinhas do público, tá? E estresse, pra mim, eu acho também a parte mais complicada.
A gente tem a ver com a liberação de cortisol também. E aí é um hormônio que pode sim inflamar. Ele não é um vilão, todo mundo costuma dizer muito do mal do cortisol, falar mal dele, mas ele não é totalmente um vilão. Ele ajuda muito no metabolismo e outras coisas. O problema é que quando você não maneja o estresse direito, você está o tempo inteiro em estresse. Tá no trabalho, está no estresse, chega em casa, estresse em casa, estresse com o filho e tal. Então, se você não consegue manejar, você vai ter uma secreção diferenciada desse cortisol. E isso vai acarretar esse estresse oxidativo que vai permanecer por semanas até meses, né? Então, a pessoa precisa manejar esse estresse. O cortisol tem que cair na hora que tem que cair, tem que subir na hora que tem que subir. Exatamente. Não dá para ele ficar alto em horário que ele deveria... Tipo, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, alguma coisa assim. Mas tem um pico de manhã, tem um pico à noite, são os principais picos que a gente tem. Tem que ter, perfeito, mas durante o dia você ter vários picos, isso vai acarretar no aumento do estresse oxidativo. Doutor, qual o exame que você acha melhor para medir cortisol? Que a gente tem algumas formas, eu peço sempre o cortisol mesmo, salivar de manhã e o noturno. E o salivar é o melhor que tem, ele é o que tem maior acurácia, que ele tem maior precisão. Agora, quando você pede no sangue, ele vai pegar, mas aí depende, porque ele vai ter uma onda, depois ele vai pegar, não vai ser tão preciso que igual ao salivar. O salivar é direto. E tem um horário, né? Só pode também colher até as 9 da manhã, até as 9 da manhã, a gente prefere que colha principalmente uma hora após a pessoa ter acordado, né? O paciente ter acordado. E o noturno também é mais ou menos umas 7, 8 horas da noite, até as 9 horas da noite. E o salivar é o que põe aquele trequinho que parece um algodão na boca. Isso, que pega, parece o suave, né? Que a gente chama, né? Aí tem que ficar com ele na boca e tal, né? Esse é o melhor. Esse pra mim é o que tem mais acurácia. Legal. Sedentarismo, chegamos numa caixinha importante também, hoje é segunda-feira, mostramos um super treino, você tá ainda aí pensando, ai, cara, eu queria tanto, então é só começar, né? Sedentarismo também é uma coisa que vai, com certeza, oxidar. Vai principalmente aumentar a inflamação do corpo, né? E aí o sedentarismo vai te levar também ao aumento de gordura corporal, que daí você vai ficar mais inflamado ainda. Então é um bolinha de neve. Círculo vicioso. Você precisa estar se movimentando e eu costumo dizer o seguinte, faz o esporte que você gosta. Eu, por exemplo, eu treinei, fiz muito tempo academia. Eu enjoei um pouco da academia. Hoje eu jogo tênis. Então eu jogo tênis 2 ou 3 vezes por semana. Sempre quando dá, eu jogo, se deixar, eu jogo 4 dias por semana. Que pra mim vai ficar lúdico, né? Fica aquele negócio que não é treino, já vira quase um esporte, uma brincadeira. E é um esporte que exige... Exato. Enfim, tem que ter um preparo. Um preparo físico, porque corre bastante, a parte toda mental. E você precisa se concentrar em bater a bolinha, mas quando você acerta, você fica feliz. Então também tem uma liberação de dopamina. Olha, eu vou dizer uma coisa, o que tem de médico jogando tênis, porque, gente, se vocês forem pensar, quem trabalha nessa área tem uma questão de estresse envolvido. Diferente de outras áreas, né? Que cuida das pessoas e tal. Então, assim, eu tenho muitos amigos médicos que se encontraram no tênis ali, porque talvez o momento que limpa a mente, né? Exato. Você fica sozinho, você, a raquete, o professor tá lá, só vai dando umas dicas e você começa a pensar em tudo. É bem legal. Eu já ouvi golfe e tênis. Corrida também, eu acho que não, meu é muito. Isso. Você gosta da corrida? Corrida. Fazer um campeonato de médicos de tênis. É isso, gente. Muito legal. Prestem atenção, porque eu já fiz já liguei essas coisinhas aqui. Tem perguntinha do público antes da gente falar de alimentação, que escreveu pra gente na tela. Obrigada, Clá. Um beijo. O corpo inflamado é normal na menopausa? Por onde deve iniciar, então, para ajudar? Feito. A Clau, pergunta da Clau. Clau, muito boa pergunta. Na menopausa, sim. A gente precisa iniciar entendendo qual é o sentido de fazer ali uma reposição, ser feita uma reposição hormonal. Se vamos fazer, qual a quantidade e quais os hormônios a gente vai ajustar. Porque a gente precisa deixar esse corpo funcionando normalmente de novo. Os hormônios são eles que vão ditar o metabolismo, o ritmo do corpo. Então, baixaram os hormônios, o metabolismo fica mais lento, vai acumular mais gordura, que vai também inflamar. Entendi. Então, a gente não pode deixar acontecer isso, tem que intervir o mais rápido possível. Então, a gente precisa ir lá entender essa reposição hormonal. Hormônios baixos também vai diminuir também a absorção de nutrientes. Então, vai inflamar mais ainda, né? Aí, imagina, soma isso com sono ruim também na menopausa, acontece demais. E dá desânimo, né, doutor? Desânimo, as pessoas reclamam muito de desânimo, e às vezes a pessoa fala, não, acho que eu tô meio deprê. E não é falta das coisas acontecendo naturalmente, que deveriam estar acontecendo. Hormônios, exatamente. Né? Fisiológicos, né? Perfeito. Então, tem que procurar ajuda, tem que marcar consulta com o médico. Na tela tem mais perguntinha. Obrigada, beijo. Bebidas e alimentos zero açúcar inflamam o corpo? Ai, que maravilhosa essa pergunta. Isso é super controverso, mas, por exemplo, os refrigerantes zero, né, que eles não têm açúcar, então é difícil falar que ele inflama, mas o gás é um gás ali, pode inflamar um pouquinho, mas assim, eu sou bem a favor da pessoa, claro que com moderação, ela consumir
por exemplo, um refrigerante zero do que um suco integral, por exemplo, sabe? Então é muito menos açúcar, né? Eu te entendo, doutor. A gente tem uma discussão nesse sentido, eu te entendo profundamente. Claro que a gente sabe que o refrigerante não é a coisa mais saudável do mundo, porque ele está cheio de conservantes e tal. Mas para quem precisa perder peso e precisa emagrecer, e precisa de algo assim, não consegue ficar, né? Sim. Enfim, substituir o com açúcar por um zero e não consumir o suco, que é uma bomba também de açúcar ali, de frutose, vai ser o mais indicado. Exatamente. Então, como eu sempre digo, com moderação. Então, assim, por exemplo, umas 2 ou 3 vezes na semana, não é o maior problema tomar uma latinha de refrigerante zero. Entendi. O problema é tomar todo dia em todas as refeições. Então, cara, a pessoa acorda de manhã, toma refrigerante zero, toma no almoço, toma à noite, o tempo todo tomando. Aí é complicado, porque daí vem com muito conservante, acidulante, edulcorante, emulsificante, vem com tudo, né? Vem com todos os... Mas tomar o com açúcar é ainda pior. Com açúcar é pior. E um suco, que é uma bomba de açúcar também para alguns organismos, vai inflamar mais. Suco de uva, por exemplo, integral, suco de laranja integral, eles são, cara, é uma fonte de calorias gigantesca. Se você colocar um medidor ali de açúcar destro, ele dá um pico enorme, vai para 250, né? Com um copo de suco de uva, por exemplo, integral. Olha isso, gente, tem que tomar cuidado, então, você vê? Ninguém fala isso. Antes da próxima, vamos falar da alimentação. O doutor colocou aqui, né, um pouco de algo para ilustrar, mas a ideia é que a gente coma mais alimentos de verdade. Mais alimentos de verdade. Cúrcuma, por exemplo, né? Folhas verdes, verde escura, principalmente, que melhora também até a absorção do ferro. Então, frutas, principalmente as vermelhas, né? Amora, morango e tudo mais. Aí vem chuchu, abobrinha, nozes, o próprio gengibre e o azeite. O azeite, principalmente o extra virgem, que é da primeira prensa, né? Hoje o azeite está complicado, né? Tá complicado, gente. Mas tá bem comprar, complicado. pelo menos deixar para usar um pouquinho na salada ali, né? Para temperar uma saladinha. Perfeito. São alimentos antioxidantes e diminuem também a inflamação. Tá certo. Tem perguntinha, olha lá. Um monte de perguntinha, doutor. Vamos embora. Bora. Na tela. Tati, obrigada. Um beijo. A endometriose causa inflamação também no corpo? A endometriose, ela é uma doença já inflamatória, né? Então ela causa sim, ela vai piorar ainda mais se a pessoa já não tiver uma alimentação adequada. A endometriose a gente consegue, tem vários tipos de tratamento, até tratamentos hormonais que ajudam a melhorar e tudo mais. Mas a alimentação vai ditar se vai piorar essa inflamação ou não. Da própria endometriose, que já é uma inflamação também, né? Mas ela já é por si só inflamatória. Então quem tem endometriose tem que seguir Arrisca, comer melhor, dormir melhor, se alimentar melhor, exatamente. E atividade física. Perfeito. Tem mais perguntinha na tela, aproveitem. Obrigada, Gina, um beijo pra você. Inflamação é o mesmo que muita gordura no corpo? Não necessariamente. Não necessariamente. A gordura corporal também vai aumentar a inflamação, mas a inflamação pode acontecer por vários outros motivos. Alimentação, desbiose intestinal, que seria uma desregulação de absorção de nutrientes no estômago. Então, tudo isso pode causar uma inflamação também e você, o corpo, trabalhar no metabolismo diferente. Entendi. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada, Gina, um beijo. Tem algum exame para saber se eu estou inflamada ou não? Existem alguns que são os marcadores, né, que a gente chama, são marcadores inflamatórios. Então, tem vários aí que a gente tem de marcadores inflamatórios. Eles não vão dizer 100% se você está inflamado ou não. Vai ser muito mais do seu estilo de vida, dos seus sintomas e sinais que você vai apresentar na consulta. De estarem se sentindo bem ou não. Eles ajudam, né? Um VHS, por exemplo, alguma coisa assim. Só que eles não são exclusivamente sozinhos. Ali você não consegue dizer, tá, beleza, alterou o marcador, mas você pode estar só com uma amidalite ou então um resfriado mal curado, uma virose. alguma coisinha. Mas o que vai ditar vai ser os sinais e sintomas. Então, eu tô acordando cansado, tô sem libido, tô sem disposição, vivo cansado, não quero sair da cama. Isso já é um sinal que está inflamado. Aí tem que ver a causa do problema, né? Tem mais perguntinha. Obrigada, Gil. Um beijo. Iniciar o dia tomando 600 ml de água em jejum contribui ao longo do dia para combater essa inflamação? Ajuda e ajuda muito, né? Parece bobagem, né? E a água tá aí tão fácil, né? Tão da gente bom, tomar, né? é tão bom. Eu deixo do lado da cama para acordar e tomar. Eu tinha um costume de não tomar muita água. Hoje, eu peguei o costume de tomar água. Hoje eu tomo 4 litros de água tranquilamente. Mas, doutor, então você está comentando, 600 ml é bastante, É bastante. Não precisa ser tanto. Geralmente a gente põe de 300 a 500 ml para acordar e tomar, até para melhorar todas as funções orgânicas do corpo. Então, melhorar o batimento cardíaco, melhorar a absorção, por exemplo, da glicose, que você vai se alimentar daqui a pouco. Então, ele já começa a fazer o corpo funcionar. E água, né? A água não tem caloria, não tem nada, né? E maravilhoso, hidrata, né? Eu deixo do lado assim, tomo um copo. Exatamente. Aí depois tomei ele todo, aí tô pronta para levantar. Só deixar do lado da cama, a gente vai abrir o olho, vai olhar e toma, né? Faz muito bem. Tem mais perguntinha na tela.
Rose, obrigada, um beijo. Cochilo à tarde conta para repor o sono perdido à noite? Não conta. Não conta, não, né, porque doutor? ele entra com o sono fracionado, né? Então, mas ele ajuda muito e tem muito estudo que diz que o sono, aquela sonequinha da tarde ali, melhora a cognição, melhora a volta para o trabalho. Então, ele ajuda bastante, mas não é todo mundo que consegue. Que né? consegue, que tá muito pilhado. Ou aí depois não vai conseguir dormir à noite porque deu essa descansadinha, né? Exato. Eu, por exemplo, se eu dormir à tarde, meia horinha, que seja uma horinha, vai chegar à noite, eu vou ter problema Então, dormir. e aí dá uma zoada também, né? Você fica meio zoado. Mas você sabe que eu sou a favor das crianças que estudam muito cedo terem ter um soninho. Eu não sei, pra performance. Os meus filhos, eles dormem à tarde. Eu também. Toda vez que assim, João piscou um pouco, falou, não, tem que dormir. Se o corpo tá pedindo para dormir, né? Depende da fase aí da vida, né? Mas, doutor, queria encerrar, então, a gente, enfim, colocou aqui uma série de questões, a gente sabe que não é simples, que esse estresse realmente é algo que hoje está muito complicado, a gente tem preocupação com absolutamente tudo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? O nosso corpo também não foi feito para ter esse tipo de preocupação. Exato. Foi feito para sair à caçar, comer e voltar. Né? Esse o estresse que a gente tem hoje é outro tipo de estresse, e aí esse cortisol fica meio complicado. Mas, de fato, marcar consulta, fazer os exames direitinho. Periódicos, né? Se alimentar. A dica é se alimentar melhor, da forma mais natural possível, dormir melhor, tentar dormir pelo menos 6 horas e sem ficar picando o sono, sem o sono ser interrompido, né? E tentar manejar o estresse um pouco, pelo menos, assim, tentar se preocupar na hora que tem que se preocupar só. Depois, deixar correr o dia normal, esquecer um pouco daquele problema, volta para ele quando tiver que voltar. Tá certo. A gente tem mais uma perguntinha e depois a gente encerra falando do açúcar. Fechado. Importante. Olha lá quem escreveu pra gente. Paula, obrigada, um beijo. Água com gás pode inflamar? Não, isso é uma dúvida, não tem nada a ver. Não, né, doutor? É mito, né? Com um pouquinho de gás, que pode inchar um pouquinho o estômago só na hora, dá uma sensação, mas não faz mal. Eu acho uma delícia. Você gosta? Eu gostava muito, hoje não consigo tomar mais, acredita? Eu só tomava água com gás antes. Não, eu gosto pra acompanhar a refeição, mas assim, o dia a dia a base tem que ser essa água. A base tem que ser essa aqui, Hoje eu não consigo. Eu só tomava com gás antes e agora só tomo sem gás. Gente, você vê, estranho, né? É um hábito mesmo, com limãozinho, eu acho. Com limãozinho fica uma sodinha. Maravilhoso. Quanto tempo a gente tem, Glaucia? Deixa eu agradecer ao doutor, que eu queria encerrar o programa mostrando o Rô, que a gente tem também um novo integrante na equipe do Você Bonita, nosso novo produtor. Mas antes, vai lá no Instagram, o Instagram do Dr. Derek, ele bomba, o negócio assim, bomba, é maravilhoso. @doutor abreviado, Derek Camargo, o Derek é DEREK Camargo, tudo junto, tá? @doutor abreviado, Derek Camargo. Você já encontra todo o trabalho dele. Mais uma vez, muito obrigado. Beijo Valeu. na sua família linda e até a próxima. Obrigado pra vocês também.